Olá, amigos. Dando continuidade ao estudo que fizemos anteriormente sobre as religiões, a grande trapaça quanto a Yahvé, o Senhor Hashem, o Elohim Adonai, o Deus genérico da terra. Eu falei ontem, mas não disse, sobre as eleições de Israel. O que está acontecendo lá, segundo essa profecia rabínica que tem lá? Que eles não vão chegar num acordo lá, porque nem a esquerda nem a direita, nenhum partido conseguiu a maioria. E dessa indecisão pode surgir uma terceira pessoa, que essa terceira pessoa estará apta para trazer espiritualmente Israel para a Torá, todo Israel, porque a maioria hoje dos judeus que lá estão são ateus, ligam, tem aquele Deus formal, mas nada conforme o Senhor exige a nossa adoração. Então pode vir essa pessoa e que vai preparar esse templo, que não será o templo do Senhor, será o templo do anticristo e do falso profeta. Está bem próximo isso aí, porque todos os judeus estão enganados. Eles pensam que o Messias não veio. Por isso que é dado esse tapume espiritual para eles, porque não lhes é permitido entender os segredos de Deus. Porque os segredos de Deus são somente revelados para os filhos obedientes, que não é o caso ali dos judeus que vivem à espera desse Messias. E esse Messias que eles esperam não é humilde nem espiritual, é um rei. É um homem forte, um senhor da guerra, que vai fazer paz com todas as nações em volta de Israel, vai fazer um conchavo para uma paz pseudo-verdadeira, uma paz falsa. Porque o muçulmano e o judeu não se bicam, a essência deles não combinam. Diz lá um rabino, um mestre dos ensinamentos islâmicos da Universidade Árabe lá de Jerusalém, que enquanto existir um cristão ou um judeu, o Islã se sente derrotado. Porque por Maomé ter sido o último profeta, vale o que ele ensina e não o que a Torá ou o Novo Testamento ensinam, porque esse ensinamento de Maomé veio a partir do ano 600 depois de Cristo. Então a igreja primitiva estava bem desenvolvida, a igreja católica já tinha sido constituída por volta do ano 320 pelo imperador Constantino, e aí eles reconheceram todos os líderes religiosos até Roma. Enfim, é esse engodo histórico mentiroso que está aí. Então, com relação à eleição, é isso. Não pense que, quando eu falei ontem que virá o Messias, é o Messias verdadeiro. O Messias verdadeiro chama-se Yeshua HaMashiach. Jesus Cristo, Jesus, o Messias, que em hebraico é Yeshua HaMashiach. Jesus, o Messias. Esse virá no final da grande tribulação, dos dias de angústias que jamais foram vistos sobre a face da terra e principalmente ali no Oriente Médio. Então o Messias que virá agora será esse Messias da Torá, esse Messias do judeu, que não aceitou Jesus, que será um falso Messias. Por isso que eu digo que o falso profeta será esse líder judaico, que vai corroborar junto com esse anticristo, que eu penso que será o Mahdi do Islã, porque o judeu ele aceita muitas coisas do islamismo, se julgam primos, quando na verdade são irmãos, porque tanto Isaac quanto Ismael são filhos de Abraão, só que Ismael é filho adulterino de Abraão com a escrava Agar, porque Sara ficou impaciente pela demora da gravidez prometida e apressou, deu a mãozinha para o Senhor.
É como as religiões fazem. Já que não está bem definido aqui por Deus, ou está demorando, eu vou dar um jeito. É o que as religiões fazem. Não existe religião perfeita, porque elas são feitas por homens. E o homem carrega o pecado na carne desde Adão e Eva. Quando Adão e Eva, os homens e as mulheres, lá do início do Éden, renunciaram às delícias que Deus os proporcionava e entregaram o senhorio para o inimigo de Deus, que chama-se Satanás, que nada mais é que quer dizer adversário. Então, Adão e Eva, aquele povo do início, preferiram entregar o reinado da terra ao inimigo de Deus. E assim essa luta vem até hoje. Jesus veio para quebrar isso, mas para quem aceita o seu sacrifício. E hoje mais de 6 bilhões de pessoas na face da terra não aceitam Jesus. E dos 2 bilhões, 1,5 bilhão que está aí, quase 1 bilhão são católicos, que têm uma fé misturada. Aceitam Jesus, aceitam a Deus, mas Maria é mais importante, os santos são mais importantes. Todos esses santos estão mortos. Mortos, igual qualquer um aí que morreu esperando o tocar da trombeta no dia do arrebatamento. Leiam a Bíblia, meus amados. A Bíblia é a boca de Deus falando conosco. O mundo jaz no maligno e está nessa confusão, porque leem a Bíblia e não entendem, leem a Bíblia e não creem, leem a Bíblia e desprezam-na. Por isso que está aonde está. E a igreja evangélica, que veio lá, Martinho Lutero, a igreja luterana, e aí vieram os reformistas, porque Martinho Lutero também era um padre, e a igreja tentou matá-lo, a igreja romana. Enfim, aí veio o cristianismo, as igrejas evangélicas, que foi uma evolução disso, mas hoje também está pulverizado, está muito comprometido, estão pregando um Deus falso, uma prosperidade que não é de Deus, é do homem, um positivismo, estão usando a palavra de Deus para fazerem palestras, aplicando os ensinamentos de Deus, os coaches, agora existem coaches pastores, coaches evangélicos que ensinam como você ficar feliz, ficar rico, ganhar muito dinheiro. Irmãos, o Senhor disse assim, me eleja em primeiro lugar na sua vida. O Senhor que eu falo é Yahvé. E o meu filho, Yeshua, Jesus, o Cristo, o Messias. Priorize eles na sua vida, que as demais coisas serão acrescentadas. Quais são as demais coisas? As coisas do mundo. Um bom emprego, uma boa empresa, uma boa casa, uma boa esposa, uns bons filhos. Por que está essa baderna? Porque o homem despreza o ensinamento de Deus. O ser humano, o homem, a mulher, quando eu falo homem, é no sentido genérico de homem e mulher da criação de Deus. Despreza, e nunca se desprezou tanto. Eu achei que eu não ia ver essa apostasia que está sobre a face da terra, inclusive dentro das igrejas. Você vê a igreja romana, que podia mover o mundo e modificá-la, apegada à idolatria, uma pior que a outra. As igrejas evangélicas, que poderiam ajudar a mudar o mundo, apegadas ao mundanismo através da prosperidade, da busca de dinheiro e da satisfação própria, e uma igreja em cima da outra, com pastores despreparados, cheio de profecia. Isaías, que foi o maior profeta da Bíblia, profetizou 52 vezes em 50 anos de ministério. 1,1 profecia por ano. Agora as profecias aí hoje viraram pãozinho francês na padaria, que está quentinha toda manhã e toda tarde. Nós estamos passando por uma fase muito crítica, muito problemática. Mas fiquem ligados, porque Israel é o relógio do mundo. A hora que eles anunciarem o Messias deles, que será um homem forte, que vai libertá-los, vai assinar um projeto de paz lá, aí sim, fiquem sabendo que é o falso profeta. E ele elegerá o anticristo numa falsa paz, ou regional ou mundial.
aí há controvérsias. É lógico que tudo que acontece lá afeta o mundo, porque Israel, Jerusalém é o centro do mundo. O lugar santo que Deus escolheu para ali habitar no milênio e depois, quando vier a nova Jerusalém celestial, que a gente não sabe bem se vai ser aqui na Terra ou vai ser um outro país, um outro mundo, um outro planeta, mas que ela vai descer aqui na face da Terra, que é a noiva de Cristo. Não é a igreja que é a noiva de Cristo. A noiva de Cristo é a nova Jerusalém celestial, porque a igreja em hebraico é masculino. E se Jesus é a cabeça da igreja, como é que ele vai esperar a noiva? Não faz sentido. Não faz sentido. A noiva é a nova Jerusalém celestial que vai descer dos céus. Então, Jesus não espera o noivo, né? Porque seria um homem com homem. Não. Jesus espera que o seu povo volte a Ele, lendo a sua palavra e crendo nela. Se lá diz que não há nenhum Senhor, a não ser Jesus Cristo, que intercede por nós, não há ninguém, nenhum santo, nenhuma santa, nenhuma rainha, nenhum rei, ninguém. Só há um que intercede entre Yahvé e os homens, o Senhor Yeshua, Jesus Cristo, o Messias. Nenhum outro tem essa capacidade. Se ele interfere, é o diabo que está falando pela boca dessa pessoa ou desse intercessor fajuto. Se ele diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, então cujo Deus genérico é Yahvé. Porque Hashem, o Senhor, é uma extensão do YHWH, que é o Yahvé. Se não há nação feliz cujo Deus é o Senhor, você imagina uma nação cujo Deus é uma rainha, é uma imagem de candomblé achada no rio. Porque no candomblé, na macumba, quando quebra a imagem dos santos, eles jogam no rio. Por isso que sempre você acha a imagem lá sem cabeça, porque eles quebram a cabeça. Aí junta e as religiões fazem uma deusa. E todo mundo vai adorar um boneco de barro, ou de gesso, ou de ferro. É um engano, irmãos. É um engano. Eu já tinha prometido que não ia mais tocar nesse assunto. Mas o Senhor tem me incomodado nas minhas orações, quando eu oro com outros irmãos da mesma fé. O Senhor tem dito que nós devemos ser o seu atalaia, levando a verdade. Creia, só dá a dois. O Pai, que liberou o seu Espírito que habita no mundo hoje, que é Yahvé, e o Filho, Yeshua, que está lá à direita do Senhor, aguardando o momento de vir salvar Israel, para que Israel não seja totalmente dizimado da face da terra. Que será na tribulação e na grande tribulação, com esse Messias judaico, que eles estão aí para nomear, e todas as profecias deles estão dizendo que está aí às portas, e depois o anticristo e essa dupla maligna vai exterminar os judeus da face da terra. E diz que se Jesus não voltasse, não haveria, não sobraria nenhum judeu. E judeu é o povo que Yahvé escolheu na face da terra. E deles, junto com os salvos, os ressuscitados, os arrebatados, vão governar o mundo. Fiquem na paz e até o próximo. Um abraço.